Meu Deus do céu, a Netflix acabou de comprar a Warner Bros. Por 72 bilhões de dólares. Que loucura, hein? Agora a Netflix é dona do universo DC. Meu, pensa nisso. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, Duna e toda a Warner. E além dela levar todos esses catálogos para casa, a Warner é a dona da CNN e da TNT. Então agora a Netflix tem alguns dos canais de TV mais tradicionais do mundo. É a união de duas das maiores empresas de narrativa do planeta. Mas a Netflix não foi a primeira empresa a tentar comprar não, tá? Alguns meses atrás a Paramount também tentou comprar a Warner por 60 bilhões de dólares, mas eles recusaram. E hoje, agora de manhã, a Warner aceitou a proposta de 72 bi. É óbvio que o acordo de venda ainda precisa ser aprovado pelas entidades que regulam as fusões e aquisições lá dos Estados Unidos, mas parece que foi uma baita compra da Netflix. Porque eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2022, a HBO comprou o Warner por 40 bilhões de dólares. HBO Trader. E agora a Netflix está comprando as duas, né? As duas, não, está comprando a Warner por 72. Olha o tamanho que a Netflix vai ficar. Até por isso, já tem uma galera do mercado cinematográfico reclamando dessa compra da Netflix. Um grupo de produtores de cinema enviou uma carta para o Congresso americano dizendo que a Netflix odeia que as pessoas assistam filmes no cinema, porque significa menos tempo usando a plataforma delas. Então, eles são contra essa união e acham que a Netflix pode complicar muito a vida do mercado de cinema do mundo todo. E eu, para ser bem sincero, acho que os múltiplos de Netflix estão um pouco acima, né, da média, digamos assim, e torço para em algum momento ter uma crise e o preço das ações caírem, porque como empresa eu acredito muito na Netflix. Sempre tive muito medo por causa da questão de IA, porque acho que em algum momento as pessoas vão entrar numa Netflix ou num cinema e vão escolher o filme que elas vão assistir do zero, porque a IA vai criar automaticamente isso tudo, mas nunca vai dar para substituir as IPs que a gente já conhece e ama. Então eu quero assistir novos filmes, por exemplo, do Harry Potter. Eu quero ver novos filmes de várias marcas que a Netflix e a Warner têm. Então eu sou muito otimista com a empresa, mas preocupado com os preços de hoje. Enfim, o que vocês acharam dessa união? Foi uma boa jogada da Netflix? Deixa aqui nos comentários. Agora me fala, como é que você vai taxar um rico? O dono desse posto aqui, ó, vamos colocar de exemplo. Aí o governo vai lá, taxa 10%. Porque é taxa de imposto. O dono vai passar esses 10% para a massa, que é consumidor da gasolina desse posto. Então o governo pode taxar 10, 20, 30 no dono desse posto. Mas ele vai repassar para quem? Para a massa aqui, ó. E quem vai pagar? A massa, que está consumindo a gasolina desse posto. Entendeu? Então não sai do bolso dele. Sai de quem está consumindo. Sai do seu bolso que está consumindo. Então, é um repassa. E quem sofre é sempre a massa. A Bolsa do Brasil acabou de fazer mais um recorde pro desespero de quem torcia contra. O Ibovespa bateu hoje 164 mil pontos. É uma alta incrível de 36% desde o começo do ano, que dá 200%, dá 200% do CDI. E se você olhar para as projeções dos bancos no começo do ano, parece que todo mundo errou. O JP Morgan acreditava que a gente ia fechar o ano em 135 mil pontos. A Genial apostava em 140, o Inter em 143, o Morgan Stanley 146, o Banco do Brasil 153 e hoje a gente bateu 164. O mercado realmente estava apostando numa alta, mas ninguém imaginava que seria uma alta tão expressiva como essa que a gente está vivendo hoje. Obviamente eu não vou contar vantagem, mas eu, no final do ano passado, falei sobre isso e invisto publicamente meu dinheiro e boa parte em ações. E eu comecei o ano muito otimista com ações. E por incrível que pareça, mesmo com a bolsa nas máximas, os múltiplos das empresas, eles seguem, alguns, né, muito descontados. Quem investe na bolsa sabe do que eu estou falando. Ainda tem um monte de empresa muito barato. E não é só a Ibovespa que está fazendo os pessimistas chorarem. O dólar que começou na casa dos 6,10, hoje está 5,30. É uma queda de mais de 15% desde o começo do ano. E além do dólar e do Ibovespa, a cada dia que passa, os juros de longo prazo no Brasil caem mais. Se você não sabe, juros futuros é a expectativa do mercado para a taxa de juros nos próximos anos. E quando essa curva cai, o crédito fica mais barato, as empresas valem mais e a economia inteira acelera.
E o DI futuro de 2035, que é a taxa de juros de 2035, está em 13%. É o menor valor dos últimos 12 meses. Até um tempo atrás, eu lembro de ver na minha sala o DI futuro em 15%. A pergunta que eu te faço é: o que você acha que está melhorando todos os indicadores da nossa economia? Deixa aqui nos comentários. O careca do INSS tem uma nova advogada, Daniele Galvão, e adivinhe, ela é namorada de José Dirceu e foi nomeada por Lula para o TRE de São Paulo. Sem histórico de grandes defesas, assume agora justamente o caso do operador da roubalheira do INSS, cuja investigação aponta mesadas de 300 mil e um repasse de 25 milhões ao filho de Lula, além de ligações com um sindicato cujo vice-presidente é irmão do Nove Dedos. É trama de novela mexicana. Lula, seu filho, seu irmão, José Dirceu e sua namorada, que também é juíza eleitoral, nomeada por ninguém mais, ninguém menos que Lula, atuando agora como advogada do principal acusado de roubar milhões dos velhinhos aposentados. É tanta coincidência envolvendo essa turma que a conclusão só pode ser a mesma. A culpa é de Bolsonaro. Esse depoimento bombástico de um braço direito do careca do INSS, gente, tem mais de 70 horas já de delação dele, de depoimento, dizendo várias coisas, entre essas esse, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Isso surpreenderia vocês? Alguém que tenha coragem de roubar velhinho pra comprar carrão de luxo, vocês acham que não pode chegar a esse ponto? A gente não duvida de nada. Então, é impressionante. Agora, essa mesada do Lulinha é algo que deveria ter repercussão nacional. Você já imaginou? Se fosse, vamos supor aqui, Eduardo Bolsonaro recebe mesada de 300 mil reais do careca do INSS que roubou os velhinhos. Você já pensou? A imprensa estaria falando disso dia e noite, noite e dia. Agora, você pega os principais jornais, a mídia mesmo, quem falou sobre isso? Não estão falando nada sobre isso, nenhum pio sobre isso. Tudo bem que a delação lá do rapaz tem que ser apurada e tal, mas seria um escândalo de enormes proporções. E o que indigna é isso, ninguém tá falando a respeito.